Bom, o Brasil teve uma série de períodos bastante agitados, mas certamente o período regencial é um dos mais turbulentos. Ele já começa, na verdade, bastante complicado para muita gente, incluindo o próprio Dom Pedro II. Lembra que ele tinha 5 anos, na verdade, 5 anos incompletos, quando o pai acaba abdicando e vai para Portugal por pressão de um grupo no Rio de Janeiro e porque estava preocupado com a filha lá em Portugal. E na própria noite da abdicação, um grupo de pessoas empolgado e tal, entra no palácio de São Cristóvão e começa a levantar ele, saudar ele como novo imperador, e ele sem entender nada começa a chorar e tal, uma coisa meio tragicômica, que em parte se repete no dia da aclamação dele. Dias depois, ele está indo pro Paço Imperial, no centro do Rio, e uma multidão, de novo, pega ele e começa a passear com ele pelas ruas da cidade e ele em pânico. Quem teve curiosidade de olhar para ele no meio disso disse que ele não parava de chorar. Mas aqui temos uma imagem mais simpática. Você vê ele pequenininho ali em cima com as duas irmãs que estavam aqui, mas como ele tem apenas 5 anos, não é ele que vai, enfim, liderar o país. Aliás, essa é justamente a grande pergunta que se fez ao se saber da abdicação do Dom Pedro I. Afinal, quem vai governar o país durante a infância do Dom Pedro II, do Pedrinho ainda? Ele não foi coroado. Como é que se descobre a resposta disso? Bom, tem que olhar a Constituição. Quem tinha uma Constituição em casa, e a elite era de bom tom que se tivesse uma Constituição em casa, quem foi lá, teve curiosidade, foi lá ler a Constituição, descobriu que na ausência, na impossibilidade do herdeiro assumir o trono, quem, quem assumiria seriam três regentes. Na verdade, havia uma complicação a mais que não interessa muito aqui. No momento em que o Dom Pedro abdica, o parlamento tá de folga, ele não está reunido. Então foi preciso uma regência trina provisória para depois ser eleita uma regência trina permanente, como exigia a Constituição. O que interessa aqui é que quem escolhia esses regentes. E eles deveriam ser escolhidos pela Assembleia Nacional, ou seja, o que seria mais ou menos hoje o Congresso Nacional, deputados de todo o país que se reuniam no Rio de Janeiro para fazer leis para toda a nação, deveriam escolher três regentes. Ou seja, era uma escolha que de algum modo atendia aí aos interesses ou representava a nação como um todo. E mais do que isso, eram pessoas escolhidas pela Assembleia. Portanto, numa balança de forças aí, talvez a Assembleia Nacional tivesse um pouco acima dos próprios regentes. Mas para a maioria da população, o que se destacava não era quem era mais forte ou mais fraco, mas sim que esse governo não tinha legitimidade. Se a gente imaginar que num país monárquico a legitimidade do governante vem do fato dele ser de uma família que tem o direito de governar, você colocar três pessoas escolhidas por deputados, que também eram escolhidos por uma minoria, isso não diz nada para a maioria das pessoas. Então, o que a maioria das pessoas pensou quando soube que três regentes escolhidos por deputados iam comandar o país, a sensação era: quem são esses caras? Por que diabos eu tenho que obedecer a esses caras? Os próprios deputados que são eleitos no país inteiro são eleitos por uma minoria. Lembrem que a Constituição Imperial permitia que apenas 10% da população, um pouco menos, votasse no primeiro turno e mais ou menos 1% da população votava no que seria um segundo turno. Então, quando o Dom Pedro vai embora, o Pedrinho não pode assumir e sobe ao poder um grupo de pessoas desconhecida e não respeitada por boa parte da população, o que vai acontecer é eclodir uma série de revoltas, tanto revoltas populares como revoltas militares, que a gente vai chamar de restauradoras. Porque restauradoras eram pessoas insatisfeitas, indignadas com a abdicação de Dom Pedro e querendo que ele voltasse. Ou seja, entendia-se. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro,
que estava mais reunido em torno da crítica ao Dom Pedro, mas essas pessoas tinham a ideia de que Dom Pedro tinha sido obrigado a abdicar por pressão de grupos que não sabiam o que estavam fazendo. Então, militares de todo o país se indignaram com o comportamento dos militares do Rio, que não defenderam Dom Pedro com todas as forças. Pessoas espalhadas pelo país achavam que mesmo que o Dom Pedro não fosse o governante com o qual eles sempre sonharam, ainda assim ele tinha o direito de governar e não deveria ter sido pressionado para abdicar. Então, estoura uma série de revoltas que não são muito grandes, mas são muito espalhadas pelo país. Se você, enfim, fosse fazer um mapa com todas essas revoltas restauradoras, ia ser uma série, dezenas de pontinhos, pequenos pontinhos espalhados pelo país inteiro. E a grande questão para o governo regencial era como se defender de uma revolta que está espalhada pelo país e que conta em muitas localidades com o apoio de militares. Né? Teoricamente, os militares deveriam reprimir essas revoltas, mas em alguns lugares eles eram o motor principal dessas revoltas. E daí surge a ideia da Guarda Nacional, uma ideia copiada da França. A França tinha instituído a Guarda Nacional há pouco tempo, alguns anos atrás. O Brasil a regência vai copiar, basicamente vai pegar a lei da Guarda Nacional francesa e vai rabiscar a França e colocar Brasil ali. É basicamente a mesma ideia, que é uma ideia de uma guarda cidadã. Ou seja, os cidadãos, quem é cidadão? Cidadão é quem vota, cidadão é quem escolheu os deputados, cidadão é quem, enfim, de alguma maneira está realmente representado nesse governo. E, portanto, tem mais motivos para defendê-lo do que as outras pessoas. Então, os cidadãos são convocados em momentos em que o governo acha necessário. Então, estourou uma revolta, sei lá, em Olinda, os cidadãos de Olinda são convocados para combater a revolta lá. E é escolhido um líder dessa Guarda Nacional para aquela ação. Esse líder é chamado de coronel. De uma maneira geral, os coronéis eram sempre grandes fazendeiros, porque era o grupo mais importante do país. Lembre que o Brasil é mais de 90% rural e que a economia do Brasil gira em torno do grande latifúndio, da grande fazenda, da agroexportação. Então, de uma maneira geral, eram os fazendeiros que se tornavam coronéis e que adoraram essa ideia. No fundo, eles acharam essa ideia muito boa, porque agregava a eles mais uma camada de prestígio. Eles já eram ricos, eles já eram poderosos, tinham poder político, agora tinham um poder militar. Então, essa é uma ideia que acaba dando muito certo, consegue reprimir e sufocar essas revoltas desse primeiro momento e permite que o governo regencial se preocupe com a outra grande questão que surgiu já imediatamente quando eles assumiram o poder. Aliás, era um problema que vinha já dos últimos meses do governo do Dom Pedro I, que era a questão do fim do tráfico negreiro. Lembrem que houve um acordo entre a Inglaterra e o Brasil para que o tráfico acabasse em 30, e a abdicação é de 31. Então, quando vem a abdicação, teoricamente, já estava valendo o acordo de que o tráfico deveria acabar. Só que esse é um problema muito grande. Dom Pedro I meio que ignora esse problema, a Inglaterra não ignora, mas isso gera um certo conflito entre autoridades inglesas e a elite brasileira, que nunca concordou com esse acordo, mas não teve muita voz. Mas agora, sem o Dom Pedro, eles se sentiram mais à vontade, digamos assim, para agir, para reclamar. Mas esse assunto do fim do tráfico a gente vai deixar para depois. Ele merece uma aula destacada só para esse assunto. Então a gente vai deixar isso um pouco para depois. E resolvido esses dois problemas, e a gente vai ver mais tarde como eles resolveram o problema do fim do tráfico, eles podem se preocupar com a outra grande questão, que é a organização política do Brasil. O que a gente vai fazer com o sistema político brasileiro? O que vigorou durante o primeiro reinado?
a Constituição de 24, com um poder moderador, e um poder moderador muito presente, ou seja, um poder muito centralizado. No entanto, essa não era a intenção, ou não era o projeto, não era o desejo de boa parte da elite brasileira. Se a gente for analisar os grupos, a gente teria 3 grandes grupos. O mais importante deles seriam os moderados, liderados por uma elite do Sudeste, sobretudo Rio e São Paulo, gente de prestígio, gente que estudou na Europa, gente que muitos deles participaram do governo do Dom João ou do início do governo do Dom Pedro, antes da carta outorgada e antes deles se separarem, e um grupo que desejava concentrar força no Parlamento Nacional, na Assembleia Nacional. Porque justamente na Assembleia Nacional eles tinham um prestígio maior. Então, a ideia é óbvia, tinha um pouco de egoísmo aí. Eles querem que a Assembleia Nacional mande mais porque eles têm, digamos assim, mais força nessa Assembleia Nacional. Apesar da Assembleia Nacional ser formada por deputados de todos os estados, eles, pela sua centralidade política, pela sua experiência política, pela sua, enfim, por uma série de motivos, pela sua força econômica, eles tinham mais poder. Então, se o poder estivesse no parlamento, eles estariam bem, digamos assim, bem na fita. O segundo grupo é chamado de exaltado, ou liberais exaltados, que eram liderados por pessoas da elite do Norte, Nordeste ou do Sul. No entanto, isso não quer dizer que não houvesse pessoas do Sudeste nos exaltados e nem que não houvesse pessoas do Norte ou do Sul entre os moderados. Mas os moderados eram liderados por membros do Sudeste e os exaltados eram liderados por membros das pontas, digamos assim, Norte, Nordeste e do Sul. E o que eles queriam? Eles queriam a força, o poder político concentrado nas províncias. Ou, a gente poderia escrever de outra maneira, federalismo. O projeto deles era o federalismo. Se a gente for comparar mais ou menos com o que existe hoje nos Estados Unidos. Hoje, já menos forte do que era no século XIX, mas ainda assim mais do que no Brasil. Então, o que eles querem é que as províncias, o que hoje seriam os estados, tivessem muita força, autonomia para se governar, para se gerir, enfim, para tomar suas próprias decisões. Por último, a gente tem os restauradores. Portugueses, ricos, importantes, que tinham sido o apoio político do Dom Pedro na segunda fase do governo dele, pós-Constituição Carta Outorgada, pessoas que só estavam no poder porque o Dom Pedro deixou eles lá. Muitos deles eram senadores, e os senadores eram escolhidos pelo imperador. Na verdade, cada província elegia 3 senadores e o imperador escolhia qual desses 3 ia assumir. Então, no fundo, muitos senadores eram portugueses ligados a esse grupo de restaurador, mas porque tinham sido escolhidos selecionados pelo Dom Pedro. Então, óbvio, o que eles querem é o poder moderador, o poder centrado no imperador, porque assim eles teriam mais chance de se manter ou de, enfim, se perpetuar no poder, já que no esquema do Brasil, assim, pensando no Brasil como um todo, eles não tinham tanta força quanto os outros grupos. Bom, mas então muitos deles sabiam que era preciso mudar alguma coisa, mas como, né? Que tipo de mudança eles iam fazer? Qual dos grupos ia ter mais força? Ou qual aliança sairia dali? Né? Política é sempre um jogo de alianças. Então, para você aprovar num parlamento bastante dividido, você tem que fazer alianças. E dessas alianças, dessas negociações, desse contexto, saiu uma emenda à Constituição que foi chamada de Ato Adicional. Aí está a capa verdadeira da Carta Outorgada, essa era a capa, esse era o brasão brasileiro. E aqueles grupos debateram e chegaram a um acordo sobre algumas mudanças no sistema político brasileiro. E essas adições à Constituição, não foi feita uma outra Constituição, apenas foram adicionadas algumas coisas. Esse conjunto de adições foi chamado de ato adicional. Mas para falar disso, a gente precisa de uma outra aula com mais calma. Tá bom? Forte abraço!